Este acidente foi das melhores coisas que me aconteceram na vida. Um acidente como? Um acidente de carro. Eu costumo dizer que eu estive do outro lado e comecei a perceber que se calhar o divino existia. Nessa altura não era o meu sonho, o meu ideal me tornar irmã. Comecei a sentir que queria ter muitos filhos. Quem são essas meninas? Por que é que elas vão lá parar? Elas são pessoas muito especiais. Eu às vezes ponho-me a pensar, o que é isso da deficiência? Nós é que somos deficientes, que andamos a correr cheios de stress e não aproveitamos do mais precioso que nós temos, que é a vida. Estas meninas nesta casa, nós aprendemos constantemente o que é o sucesso. É o aceitar a realidade. Aceitar o seu erro também. Isso eu também aprendi nos seus treinos. A expandir a minha consciência e a evoluir nesse sentido. E com esta dupla, eu e o divino, eu sou imbatível. Nos momentos difíceis, você continua tendo essa fé ou não? Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Boicote ao Fracasso, o podcast do Alex. Se você já me segue, parabéns, é isso mesmo. Se você está chegando aqui agora e ainda não me segue, vai aqui embaixo, ó, e clica aqui, me segue e coloca aí para você sempre ser avisado dos nossos novos podcasts, novos programas que vão estar sempre estreando. Hoje, uma pessoa que chegou na minha vida para fazer um treino, do nada, assim, quando eu menos esperava, pensava que ia ser uma situação, depois foi outra, ela veio, ainda meio sem saber o que era, sem saber por quê, sem saber por que é que tinha sido ela, mas foi assim que a gente se conheceu. Depois nos tornamos amigos, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, uma pessoa que eu tenho uma admiração também enorme, porque acho que ela faz um trabalho que só faz com que a vida de todos nós, de alguma forma, esteja melhor. Minha querida amiga, Ana da Paz, bem-vinda. Gratidão por este convite. Gratidão você de aceitar aqui, né? Você sempre com essa modéstia, mas que é essa pessoa gigante que você é. Fala um pouquinho quem é essa mulher, esse ser humano lindo que eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, mas para que as pessoas lá de casa também saibam um pouquinho quem é a Ana da Paz, de onde você veio, o que é que você faz, quem é você? Então, quem é Ana da Paz? Em primeiro lugar, eu acho que sou alguém que busca constantemente crescer, evoluir e eu sou madeirense. Perceberam o sotaque aí, né? É, exato. Sou madeirense e também sou irmã franciscana da Divina Providência, ou seja, pertenço a uma congregação religiosa que se chama as Irmãs Franciscanas da Divina Providência. Neste momento, sou presidente do Centro Social da Divina Providência. O Centro Social da Divina Providência tem duas respostas sociais. A Casa do Bom Samaritano, que tem 87 meninas, onde a mais velha, eu digo que são meninas, a mais nova tem 21 anos e a mais velha tem 102 anos. 102 anos? 102 anos. É mesmo? É Caraca, mesmo, é 102 mesmo. anos. Além da Casa do Bom Samaritano, temos a Creche Bom Samaritano, que tem 42 crianças da comunidade e também filhos dos nossos colaboradores da instituição. A instituição tem 75 colaboradores. Nós procuramos, eu costumo dizer que uma instituição não é sítio para uma pessoa viver, é um mal menor. Contudo, nós procuramos na nossa instituição viver em espírito de família, pois uma família só pode ser substituída por outra família. Então, na instituição vivemos assim em espírito de família. E pronto, e esta acho que é a Ana da Paz. O que mais define a Ana da Paz acho que é isto. E como é que começou isso, Ana? Você, desde pequena que decidiu, você, irmã, você... Como é que surgiu isso na sua vida? Quando você era miúda, quais eram os seus sonhos e como é que veio se tornar essa irmã ligada à instituição religiosa? E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, porque eu acho que... Acho não. Na minha opinião, e não só, o trabalho que vocês fazem é um trabalho lindo, de muito carinho, de muito respeito, de muita grandiosidade. Mas daqui a pouco a gente fala. Como é que surge você nessa sua missão de vida? Não era o meu sonho, o meu ideal me tornar irmã. Acho que nunca foi, em mais jovem, porque eu não sou assim tão. Não, só que depois de ter tido um acidente, comecei a ver a vida com outros olhos. Um acidente como? Um acidente de carro. Comecei a pensar que se calhar a minha vida não era só, não se limitaria só pronto, àquele espaço, à madeira, e comecei a sentir que
queria ter muitos filhos, queria ser mãe de muitos filhos. Na altura eu namorava e quando falávamos sobre isto, às vezes ele dizia-me: Olha, vamos ter uma equipa de futebol. E isso começou a começou também a mexer comigo. E depois do acidente, vim fazer voluntariado, à Casa do Bom Samaritano, à casa que eu estou hoje, Aqui em e Fátima? aqui em Lá em Fátima, Fátima, sim. sim, e percebi que havia outros modos de vida e que eu me sentia identificada com o modo de vida que as irmãs viviam. Comecei a estudar mais um bocadinho de espiritualidade e decidi, iniciar a caminhada de formação e aqui estou até hoje. Desculpa, esse acidente você teve com que idade? Tinha 18 anos. Com 18 anos. Sim. Então você, uma jovem como muitas outras jovens, Uhum. com ideais, com sonhos, com um namorado, que você disse na Sim, época, sim, pensando em ter filhos e um acidente, um percalço na sua vida. sim. Eu costumo dizer que este acidente foi das melhores coisas que me aconteceram na vida, porque eu comecei a olhar para outras perspectivas e com outros olhos e comecei a ver que o mundo era muito maior do que o mundo que eu via antes do acidente. E comecei a perceber que se calhar o divino existia nessa altura, o divino existia e que me tinha dado outra oportunidade para viver de outro modo e, e de outra forma. Foi um acidente grave? Foi? Foi Alexandre. Eu costumo dizer que eu estive do outro lado. Tive a sensação de túnel, de estar num túnel e tive a sensação de estar num ambiente espetacular. Você desmaiou? Você Sim, sim, ficou em fiquei coma, não? inconsciente. Sim, Mas sim, ficou em coma Alexandre. também? Sim, Ah, sim, sim? Quantos Alexandre. dias? 2 dias, sim. Pronto, e foi a partir daí que comecei a pôr em causa aquilo que eu fazia, aquilo que eu vivia, aquilo que eu tinha e pronto, e as coisas mudaram a partir daí. Portanto, aparentemente uma coisa negativa, não é? Uma Sim, coisa menos positiva, tornou-se para mim, e hoje eu vejo isso, uma coisa espetacular e grande, porque fez-me parar, claro. fez-me refletir, fez-me Olhar para outras olhar coisas para outras coisas e para outras realidades. e Sim, com outro ritmo, né? exatamente, E aí também. você veio para o Bom Samaritano em Fátima, que é onde você está hoje. Assim, vim fazer E por que você voluntariado. veio para aí? Não foi lá na Ilha da Madeira, não foi em outro lugar? Como é que foi isso? Não, porque um grupo de jovens vinha fazer voluntariado à Casa do Aqui. Bom Samaritano, sim. Aham. E eu decidi vir com eles. Uma Eram das pessoas irmãs amigas? uma das irmãs da comunidade, um dia lá na paróquia, fez um convite aos jovens e eu, ao entrar na igreja, no fim, a única coisa que eu ouvi foi o convite para vir fazer este voluntariado e foi o suficiente, não é? E aí isso a gente está falando já há uns Há aninhos, 27 anos. 27 Já, anos. sim, acho que E aí sim, você mais ou veio, menos. fez voluntariado e aí ficou quantos dias em Fátima? Fiquei uma semana a fazer voluntariado e depois decidi, o grupo foi embora e decidi ficar outra semana. Sozinha? Pronto, sozinha, E o sozinha. que é que fez você ficar? O modo e a alegria da comunidade religiosa e a partilha das meninas, a quem nós dizemos que elas são deficientes, não é? Mas que tinham muito o sentido da vida e a alegria de viver, que era nessa altura o que eu não tinha. Pronto. Você tinha tudo, mas não tinha nada. Exatamente. Era exatamente isso, Alexandra. Era sentir que, a nível material tinha tudo, mas sentia-me vazia, sem E nada. elas aparentemente não têm nada, mas têm tudo, né? Exatamente. E depois, esta parte que a comunidade me mostrou, esta parte da espiritualidade, que a mim me encantou. Uhum. Porque o pessoal fala assim, as meninas, explica um pouquinho quem são essas meninas, por que é que elas vão lá parar, Uhum. quais são os desafios que muitas delas têm, cada um do seu jeito, ou que as famílias também têm, né? Sim. E como é que vocês acolhem e recebem Uhum. essas pessoas, né? Esses Uhum. seres lindos, que realmente quando eu vou lá, eu tenho a felicidade de poder ir lá e ser sempre recebido com um carinho que é absurdo, é coisa assim, só indo mesmo para a pessoa perceber e sentir, né?
Uhum. Elas são pessoas muito especiais, são pessoas muito transparentes, muito verdadeiras e que têm um sentido da vida muito grande. Por exemplo, quando alguma faz anos, elas uma semana antes começam a dizer: Eu faço anos, porque é o sentido da vida. Além disso, a sensibilidade que elas têm. A sensibilidade ao outro, o cuidado com o outro, o olhar, o estar atento, o sentir o que o outro sente, mesmo sem palavras. Elas têm esta capacidade e nós dizemos que elas são deficientes, não é? A maioria das pessoas, eu às vezes ponho-me a pensar: o que é isso da deficiência? Nós é que somos deficientes, que andamos a correr cheios de stress, cheios de coisas para fazer, mais isto e mais aquilo, e não aproveitamos o dom, que é o dom mais precioso que nós temos, que é a vida, que é o estarmos aqui no agora, o conversarmos, o estarmos a olhar um para o outro, este momento, porque só existe este momento. E elas vivem isso com uma primazia e com uma perícia encantadora. E isso também nos cativa. E isso também, naquela altura, e ainda hoje me cativa. Todos os dias lá no Bom Samaritano nós aprendemos. Aprendemos e tornamos-nos pessoas melhores, porque elas transmitem-nos isso. E quando o Alex dizia que ao ir lá sente-se bem, é elas. Nós tínhamos uma grande amiga, a irmã Maria José, dizia que ela trabalhava com anjos. E anjos, na minha cabeça, anjos são pessoas do nível superior que têm uma harmonia completa, não é? Que vivem com congruência, que vivem com resiliência, que falta tanto, parece-me que está a faltar, que vivem com aceitação e que gostam daquilo que são, daquilo que conseguem fazer e aceitam o que acontece no aqui e no agora. Nós lá no mapa acreditamos muito em anjos, né? Sim, Temos essa capacidade sim, sim, que, como sim. se diz, são pessoas que por algum motivo vêm nessa vida para poder mostrar um caminho, ou para ajudar, ou para o que for. Uhum. E aí você falou dessas meninas, mas muitas delas ensinam muito, mas aos olhos da sociedade, elas vêm com déficit cognitivo, né? Exato. A Quais mental, são os assim, tipos de situações que você tem lá? sim, de uma forma muito simples, a mentalidade que elas atingem é de uma criança de 8, 9 anos no máximo. Além deste déficit cognitivo, muitas delas têm outras deficiências associadas a nível, Motoras? exato, a nível motor. Contudo, elas gostam de ser como são. Essa é a aprendizagem de vida que nós temos ali naquela casa. Elas gostam de ser como são, elas aceitam aquilo que são e parece-me que não quereriam ser diferentes. E isto para mim é gigante. E além disso, Alexandre, elas vivem uma espiritualidade própria que eu acho que lhes dá esta aceitação e este modo de viver e esta energia e E esta até uma alegria. simplicidade de viver também, né? Sim, sim, Porque é sem engraçado, você dúvida. está falando isso e hoje nesse mundo de redes sociais, de mostrar para o outro, quantas pessoas estão querendo mostrar aquilo que elas não são, porque elas não estão bem com aquilo que elas de verdade são. E Uhum. elas estão super em harmonia de serem como são, tão felizes, vivem somente o presente, porque isso é verdade. Elas vivem um dia de cada vez, Porque, não é? Alexandre, isso é muito bonito e, aliás, e essa é a nossa espiritualidade, é a espiritualidade que vivemos, é o nosso carisma e somos chamados a viver este carisma na nossa missão e no nosso propósito de vida. Ou seja, a nossa fundadora, a irmã Ana, que também se chamava Ana, a irmã Ana dizia que para vivermos um dia de cada vez e para vivermos despreocupadas, contudo, não é viver um dia de cada vez, de braços cruzados à espera que as coisas venham Ó, e tá tudo caiam, bem, vai cair. olá, e a confiar na sorte, porque Pois, hoje em dia há sorte, a sorte, aquela pessoa tem muita sorte, não é? pois. Não. Ela dizia, e para mim isto é muito bonito, e eu agarrei isto, e para mim é uma âncora constante. Ela dizia para fazermos tudo como se tudo dependesse de nós. E quando eu faço a minha parte, completamente a minha parte, eu digo: olha lá, tu tens que fazer a tua, ó divino, faz a tua, porque eu já fiz a minha parte.
E isto dá-nos uma leveza e uma certeza de que nós não caminhamos sozinhos. E com esta dupla, eu e o divino, ai, eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Só tem que fazer a sua parte, que a dele ele Só sempre tem vai fazer. Agora, exatamente. a pessoa não pode querer que faça a dele e a sua também, né? Claro, Aí não claro. dá. E ficar à espera da sorte, É. Alexandre, da sorte, É tipo, a da pessoa tem sorte. muita sorte e a É, pessoa deu o número da loteria para ela e ela não vai jogar, não adianta de nada, exatamente, não é? Ó, vou te exato, dar o número da loteria, só precisa você ir lá jogar. Ah, não, hoje está muito cansado. exato, Ah, choveu. Ah, tô com preguiça. Passou o sorteio e a sorte não veio. claro. A sorte se faz, tem que se buscar, né? Claro que sim. E é o constantemente sair da zona de conforto. Porque, olha, dizia alguém que é nossa amiga, era a Maria José, dizia muitas vezes: a zona de conforto é a zona onde todos os sonhos morrem. E é verdade, a zona de conforto é isso mesmo, é eu estar, eu estou muito bem, é a minha segurança, não é? Contudo, é bom também se ter insegurança e se caminhar com insegurança. E, Se tá com e medo, vai com medo mesmo, né? é isso mesmo, é isso, vai com medo mesmo. Alexandre, estas meninas nesta casa, nós aprendemos constantemente o que é o sucesso e que o sucesso é o aceitar a realidade, é aceitar o aqui e o agora e caminhar com aquilo que aparece. Aceitar o seu eu também, né? Isso é fundamental, Porque tem gente que não aceita nem o completamente, próprio eu. completamente, Estão Alexandre. em conflitos, estão querendo ser Uhum. os outros, estão querendo mostrar para os outros aquilo que não são, Claro, claro. não é? Esse é o primeiro, acho que é o primeiro grau Deveria ser da básico, né? expansão, não Mas é? Mas isso, ó Alexandre, isso eu também aprendi nos seus treinos. Os seus treinos também ajudaram-me a perceber isso, a expandir a minha consciência e a evoluir nesse sentido. Ajudaram-me a ser mais conscientes. Ou seja, eu na minha vida tenho tido lá o divino, tenho colocado as pessoas certas no momento certo, esta casa, a Casa do Bom Samaritano, várias pessoas que foram passando, na minha vida, inclusive o Alex, e com os seus treinos, ajudaram-me a expandir a minha consciência e a crescer e a aprender a agir mesmo sem saber para onde é que eu vou. E eu acho que isso também se chama fé, está ligado à fé, à espiritualidade. se a gente faz, de alguma forma ele vai conduzir para um bom caminho, né? Sim, eu Não é? tenho a Mas tem que se certeza que mexer. sim. Eu tive uma grata surpresa de ser presenteado com vocês entrando na minha vida. E foi muito bom, porque foi de forma muito casual, eu conversando com uma pessoa que é amiga em comum, né? Que é o padre lá da casa onde eu faço os treinos, e de alguma forma pude ter acesso a vocês. E a verdade é que a gente foi criando aí um carinho, a irmã Maria José, que já não está fisicamente aqui, só fisicamente, porque Sim, o resto sim. ela está muito presente na minha vida, muito presente na sua mais ainda, né? Porque você teve muitos anos com ela. É, mas de vocês realmente viverem algo, mas não quererem só para vocês. Porque grande parte da equipe de vocês, os que quiseram, naquele momento, todos puderam fazer treinamento com a gente. Sim, E isso é de uma grandiosidade, de uma generosidade e de e eu vejo também alguns empresários fazendo isso, de viverem e depois levarem para os colaboradores, mesmo que algumas pessoas depois decidam sair, porque às vezes a gente tem que pensar, o sair foi o melhor para ela e foi para a gente também, porque às vezes o deixaria é importante. E eu sei que vocês nunca se preocuparam com isso. Fala um pouquinho como foi. No caso, acho que você foi a primeira. Você foi a sim. primeira a vir. Sim, Não era sim, para ser sim. você, mas você foi a Fui primeira. a vítima. Foi a vítima que foi fazer a formação. Não foi nem o MAP, foi o Fui Pratista. operatista. Mas de você também depois levar o seu testemunho e de alguma forma, entre aspas, contagiar, porque é diferente de contaminar. Contaminar eu acho que é mais negativo, contagiar é pelo positivo. Outras pessoas a virem. Me fala um pouquinho por que que isso aconteceu, o que é que te levou a querer partilhar também isso que você tinha vivido. Alexandre, eu acredito que uma pessoa que tenha um nível de inteligência emocional grande consegue, em todas as áreas da sua vida, familiar, profissional, pessoal, ir muito mais longe
do que aquelas que têm um nível de inteligência emocional. Mas o que é isto de medir o nível, não é? Contudo, eu acho que o que eu transmiti é que o treino davam-nos e ofereciam-nos ferramentas para irmos mais longe, para caminharmos com mais consciência e para expandirmos. Uma pessoa sem inteligência emocional, como é que vai viver uma espiritualidade? Eu acho que as duas ligam-se muito. A inteligência emocional e a espiritualidade. Acho que caminham de lado a lado e de mãos dadas, porque a inteligência emocional faz-nos expandir, mas a espiritualidade faz-nos expandir duplamente, caminhar com uma certeza de que eu não caminho só e isto dá-me conforto, dá-me sabedoria. E eu acho que foi isso que ao chegar a casa, digamos assim, foi partilhado e outras pessoas quiseram experimentar. E é muito interessante que quando nós estamos no meio onde todos conseguimos ver da mesma maneira, conseguimos ir mais longe. Apesar de, quando eu digo ver da mesma maneira, ver ao meu modo, mas sabermos para onde vamos todos juntos. Porque, olha, já se diz, sozinho eu consigo ir longe, mas em grupo eu consigo ir muito mais longe, Alexandre. Ali, na instituição, nós tivemos a prova disso. Nós começámos a falar todos a mesma linguagem, todos aqueles que quiseram, porque efetivamente, eh, Alguns seguiram também. claro, Bastante. alguns sim quiseram sair, e isto também foi bom, porque deu-nos a certeza de que quem estava, estava, e quem ia, ia para o seu lugar. Cada um tem de estar. Já tinha dado ali o seu contributo e já não tinha mais e tinha que seguir. Exatamente. E tinha outro propósito de vida, tinha outra missão, e o treino, os seus treinos também ajudaram a construir isto, né. Eu me lembro, eu fiquei muito feliz de ter também a irmã Maria José, Sim. que já era uma pessoa com uma idade que muitos já não querem fazer nada, Uhum. mas ela sempre com a vontade de aprender, de levar também a sua aprendizagem para outras pessoas, porque eu acho que era impossível alguém ter contato com ela e não aprender alguma coisa, a não ser que a pessoa não quisesse mesmo, e ela também respeitava isso, mas ela tinha muito para também trazer, transmitir o seu conhecimento, a sua sabedoria acima de tudo, e a humildade que ela tinha de querer aprender o tempo todo. Mas isso era porque ela vivia uma espiritualidade individual e coletiva, com a consciência coletiva, e isso eu via nela uma mestra e um grande exemplo. E eu acho que a base era isso, era a espiritualidade, era não querer impor nada, mas propor. E quem quisesse, muito bem, ok. Quem não quisesse, também estava tudo bem na mesma. O importante é cada um estar no seu lugar, vivendo a sua missão e o seu propósito de vida. E isso, para quem não conhece aí, e eu tenho a oportunidade de conhecer, e como a gente falou aqui, várias pessoas são colaboradoras lá, acho que mais da metade, acho Sim, que umas 50 pessoas já fizeram lá sim, ligado a sim. vocês. Os que não vieram também tá tudo certo, tá Uhum, tudo bem. Mas uma coisa que eu fico muito encantado lá é que, apesar de ser uma instituição eh, cristã católica, sim. não é? Vocês têm como colaboradores pessoas de outras religiões, de etnias diferentes, mas que todas vocês respeitam a individualidade de cada um. Vocês não ficam querendo impor a religiosidade a ninguém, respeitam a de todos, mas sempre, eu acho que isso até mostrando que a espiritualidade é maior do que a religiosidade, na minha opinião. E é isso que eu sinto, e é o que eu acredito também, mas sinto lá com vocês também. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, Alexandra, na instituição nós temos os 75 colaboradores e, se não estou em erro, 9 nacionalidades, 8 ou 9 nacionalidades e várias religiões. Porquê? E isto é de propósito, porque devemos fazer as coisas com propósito e de propósito. Para já, ou termos pessoas de várias nacionalidades, as pessoas dizem, é isso, é uma carga de trabalhos, várias formas de. A linguagem é diferente, o modo de trabalhar é A diferente, a cultura. cultura é diferente, mas isso é uma riqueza.
Isso é uma riqueza. Aliás, é a forma que nós encontramos de trazer o mundo para dentro da instituição. Isto é espetacular, Alexandre. Ter várias culturas, vários idiomas, isto é Várias maravilhoso. formas de pensar, Exatamente, que várias nem formas. sempre é fácil. Isso, é um desafio constante, mas engrandece-nos. Muito. É. O facto de termos várias religiões, isso não nos incomoda nada, porque eu acredito que Deus é só um. Para ti, Alexandre, eu sou a Ana da Paz. Para os meus pais, eu sou a Anita. Para alguns amigos, eu sou a Ana, mas eu sou só uma pessoa. Então, cada pessoa chama a Deus segundo aquilo que lhe parece e segundo os princípios, os valores, a crença que mais se adequa e que mais se identifica e que ela mais se identifica. Eu, eu gosto muito e não me identifico com outra religião, contudo, eu aceito que há outras que aproximam o homem de Deus e que aqui o tornam melhor, que eu acho que isso é o propósito e o fim da religião, é nos aproximar do divino e aqui na Terra nos tornar pessoas melhores. E é muito bonito, Alexandre, por exemplo, quando nós temos alguma cerimónia religiosa, todos participam. Independentemente, porque Deus é só um e é muito bonito. Nós temos duas pessoas que são muçulmanas e vão à capela porque está ali Não presente. são O obrigadas, vão divino porque querem. não vão porque querem. O divino está ali presente Que alguns governantes, que eu não vou citar o nome aqui, aprendessem um pouquinho sobre isso, né? pois, isso é liberdade de escolha. Chamam isso liberdade de escolha, Alexandre. Mas você acha que Contudo, Alexandre, eu costumo dizer, às vezes perguntam-me, então, mas essa crença em Deus, isso dá-te o quê? Olha, eu não sei, eu sei o que me dá. Dá-me leveza no meu caminhar, nas dificuldades dá-me vontade de as ultrapassar e a força também? faz-me olhar a vida viver com mais intensidade e querer fazer mais e melhor a cada passo, porque sei que não caminho sozinha. Não estou só, e embora eu não saiba bem às vezes para onde vou, eu sei que o caminho é excelente, porque ninguém superior a mim me preparava uma coisa menor do que aquela que eu ambiciono, não é? Portanto, Você acha que também essa fé, essa espiritualidade, muitas vezes a vida, o universo, seja como você quiser chamar, te coloca à prova para ver se, nos momentos difíceis, se você continua tendo essa fé ou não? eu não sei se coloca à prova. Contudo, Alexandre, é nestes momentos que eu também cresço. Há pouco dizíamos que a zona de conforto é aquela onde todos os sonhos morrem. Se nós ficamos nesta zona. E isto está muito ligado também à espiritualidade, porque a espiritualidade para mim é expansão, é crescimento, é consciência. E isto vive-se no dia a dia, nas coisas mais ligeiras, no meu modo de trabalhar, no meu modo de falar, no meu modo de estar. É que às vezes pensa-se em espiritualidade e pensa-se numa coisa distante, numa coisa que é alheia e que é muito grande, mas não. Isto vive-se Na nos pequenos simplicidade, né? gestos, na No simplicidade. dia a dia. Exatamente. E a espiritualidade faz-me perceber de que as derrotas fazem parte e que são as derrotas que me dão conhecimento, me dão sabedoria para no futuro fazer mais e melhor. É. É. Eu acho que é isso mesmo, porque, e já falei com algumas pessoas aqui no podcast, não só pessoas de sucesso, e que todas elas têm isso em comum, que nos momentos difíceis, nas derrotas, nos, entre aspas, Uhum. fracassos que elas vão tendo, elas não entendem como um fracasso nem como uma derrota, mas sim como Exato. algo que elas têm para potencializar o seu crescimento, porque elas continuam, se não aconteceu, ela vai trabalhar de novo até que aconteça. Isso Uhum. vai fortalecendo as pessoas, né? Uhum. E eu acho Sem que os dúvida. grandes líderes, as pessoas que são referências, sabem isso perfeitamente. Eu ultimamente tenho pensado e tenho um propósito é ancorar todos os sentimentos quando eu estou no topo, cá embaixo quando eu estou naquela fase de ai, mas será que isto é o certo? Será que será que é por aqui mesmo?
porque são estes momentos daqui de baixo que me fazem entender o que é estar cá em cima. Eu tenho que, por exemplo, a minha segurança caminhar com a minha insegurança, a minha certeza caminhar com a minha incerteza, porque ela faz parte. E ela também é boa, ela está-me a querer mostrar alguma coisa, não é? Então, procurar caminhar de mãos dadas. Uma dualidade que vai existir sempre Exato. E que é boa. e que serve para o crescimento, né? Isso você está me Exato, dizendo? sem dúvida. E nesse seu caminho, nesse seu percurso dos 18 anos até aqui, em algum momento você pensou em desistir ou que não ia dar conta? Sim, posso confessar que sim. Contudo, algo maior sempre me chamou e pessoas que foram sendo colocadas na minha vida também me ajudaram a ter a certeza, o que é a certeza, não é? E a confiar que eu estava no caminho certo. E lhe dava força para continuar. Exatamente, exatamente, exatamente. É, Isso. porque muitas vezes é isso, né? Tem uma hora que a pessoa se questiona de muitas coisas, né? Uhum, sem Mas dúvida. será que eu devo continuar? Será que? Mas essas perguntas fazem parte do crescimento Claro também. que sim, e é isso que engrandece e fortalece, o crescimento e a sabedoria, não é? O desconforto, lá está, esta parte da espiritualidade faz-me perceber que o desconforto leva-me à expansão e que a queda, leva-me ao conhecimento, digamos assim. O querer desistir é humano. Em nós também existe o divino, mas também existe esta parte humana e divina. E é esta parte humana que diz assim: "Ei, pá, mas será que vale a pena?" Mas depois o divino diz: "Sim, sim, olha que vale a pena." É o que você falou de fé, né? Sim, Fé muitas vezes é quando tem tudo para dar errado, todo conspira negativamente, mas você tem uma certeza, uma convicção de algo maior, e é é nada mais isso. do que você acreditar com uma vontade inabalável de que aquilo vai acontecer, Sim, né? concordo com isso. A fé é eu saber para onde, não saber bem para onde vou, mas saber Que que vai o chegar sítio que eu vou chegar é um sítio grandioso, um sítio harmonioso, um sítio prazeroso e um sítio que me vai oferecer aquilo que eu e que procuro. vale a pena, E que vai, ai, sem dúvida, não é? sem E aí, dúvida. a gente falou da irmã Maria José. Fala um pouquinho para você quem foi a irmã Maria José, para quem está lá em casa que não teve oportunidade de conhecê-la. Você bem e eu também tive a oportunidade de conhecê-la e partilhar alguns momentos ali com ela e conversar. Sempre um momento muito prazeroso. Uhum. Quem foi essa mulher? Quem foi essa mulher para sua vida? E a importância para quem está nos assistindo, né? Talvez às vezes mais jovem ou não, de ter um mentor na vida. A irmã Maria José era uma mulher, de vistas largas, com uma consciência muito grande da vida e que não impunha nada, apenas propunha, mostrava caminho e depois deixava a pessoa livre de caminhar e crescer por ela, respeitando o espaço e o tempo, da pessoa que ela estava a acompanhar. Era uma pessoa com uma fé muito grande e com uma espiritualidade muito própria. Era uma grande mulher. Para mim, foi uma grande mulher, um grande exemplo de mulher, de enfermeira, de religiosa, de franciscana e de amiga e também de mãe. Era alguém com uma visão do mundo muito colorido e muito intenso ao mesmo tempo. Algum momento especial que você, eu sei que foram muitos, mas assim, um que você recorde assim, que foi assim, uau, foi mesmo um momento especial que eu vivi com ela, ou alguma coisa que ela, Eu sim, tive vários, Alexandre, muitos mesmo. Mas olha, estamos aqui e eu recordo o Prana, foi o último treino que a irmã Maria José fez e que fizemos juntas, que é um treino de amor e é um treino de conhecimento e com muito ideal. E eu recordo esse momento que vivemos juntas, um momento de proximidade e de nos conhecermos ainda mais e de conhecermos ainda mais a lei divina. é, eu me lembro bem do treino de vocês e vocês aceitarem o convite, eu fiquei muito feliz. Uhum. E foi um treino muito bonito mesmo.
sim. E um momento foi especial aquele prana. E ela se permitir viver aquilo, né? Mesmo naquele momento de vida dela, e ela tranquila, serena, Alexandre, tudo o que como vinha uma e coisa. tudo o que vinha e tudo o que aparecia, na vida da irmã, ela via como, pronto, olha, como vindo que tinha que acontecer. Eh, e estava tudo certo, para ela estava tudo certo. Às vezes eu dizia: "Oh, irmã Maria José, então parece que aquela pessoa está a enganá-la. Olha, o problema é dela, não é meu. O problema é dela". E sim, e sim. Acho que o importante, e acho que foi isso a grande. O importante é eu ser coerente comigo, hum, viver o meu propósito de vida, da melhor forma naquele momento que eu sei. E ela vivia isso a cada passo, a cada momento. Você é uma mulher que, pronto, eu te conheço, gosta de ajudar, tá sempre servindo, uma pessoa muito altruísta. Mas como é você para aceitar as coisas para você? Como é que eu aceito as coisas? Agora Porque já é muito melhor. fala um pouquinho disso. Agora já é muito melhor, mas eu tinha muita resistência a aceitar algumas coisas, tinha muita resistência. Mas para dar você sempre dava, Sim, sim, mas para sim, aceitar sim. não, Pois nem não, sempre. aceitar teve sempre mais dificuldade. Contudo, eu percebo que tem que haver um equilíbrio no dar e no receber, porque quando a balança está desequilibrada, não há equilíbrio, não é? E agora com mais gratidão, eu acho que quando nós desenvolvemos o sentido da gratidão, também desenvolvemos o sentido da aceitação E do receber, né? e do receber. E agora já recebo com mais agrado. Foi, porque às vezes tem pessoas lá em casa que também são assim, eu tenho muitos alunos que dão, e às vezes não aceitam receber. Uhum, E eu acho que a irmã Maria José tinha isso, ela também dava muito, mas também ela aceitava receber, sim. não é? Recebia e agradecia. Embora muitas vezes eu dizia assim: "Mas ela está a receber isto, ela não precisa nada Pois, disto". Só que ela ensinou-me uma coisa: o outro também precisa de dar. exatamente. Porque se eu estou constantemente a dar, eu não dou a Do oportunidade outro dá. do outro dar, do outro oferecer. E Então, faz bem para o outro também fazer isso, claro, não claro que é? sim. Se para mim, se eu gosto de dar, se eu gosto de oferecer, eh, o outro também gosta de o fazer, não é? Então tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Se você pudesse, assim, hoje, dentro do trabalho que você faz, define assim, o que é esse trabalho? É um trabalho que envolve muito amor, Alexandre. Muito amor, muita doação, mas também muita gratidão. E olha, esse equilíbrio do dar e do receber, porque envolvido com muito amor, com muita simplicidade, e no aqui e no agora. Não é para o depois, não é para o amanhã, é aqui, é agora, é este momento, porque este é o único momento que nós temos e ele é único e irrepetível. E se o vivermos com intensidade, nós estamos a preparar o amanhã. Então, o trabalho que eu faço, eu acho que é um trabalho de amor, um trabalho de doação, um trabalho de partilha e de equilíbrio entre o dar e o receber. Se você tivesse, assim, a capacidade de mudar alguma coisa no mundo, o que é que você mudaria hoje? O Oh, que é que oh, você Alexandre, faria? Assim, eu acho que isso aqui, se eu mudasse, ia ficar melhor ainda o mundo. se eu procuro eliminar neste momento o se. Sim. Portanto, se procura eliminar o se, olha, como está, está, Alexandre. É assim que está. E eu não tenho a capacidade de o fazer. Até porque eu acredito que o mundo já foi salvo. Eu não preciso salvar o mundo. Eu não sou salvadora do mundo. Eu simplesmente faço a minha parte e quero fazer a minha parte. Quanto mais, melhor. Não é? Portanto, mas se eu tivesse essa capacidade, acho que colocava os homens a dar mais a mão e a terem uma consciência mais coletiva no sentido do outro, mas também no sentido da natureza, do planeta que nós estamos. Acho que seria isso. E lembrando que
existe sempre o divino, e o divino que nos acompanha e que quer sempre o nosso bem, mas não é só o meu bem, é o teu bem, é o bem daquele, 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 não é? É o bem de todos. E acho que era isso que eu mudaria, esta consciência, a consciência constante de querermos crescer, evoluir, mas não Uma sozinhos. evolução de consciência coletiva, do eu e Exatamente, do todo, não é isso? exatamente, com muito amor. Até porque você está falando isso, eu estou lembrando do trabalho que vocês hoje fazem lá no Brasil, que é um lugar também que essa consciência ecológica tem que estar presente, né? Fala um pouquinho de onde Sim, vocês fazem sim. esse trabalho, qual é o estado que vocês fazem, como é que é a natureza nesse estado e como é que tem sido esse desafio, né? Uhum. Porque é um desafio. No Brasil, nós estamos no estado do Pará, mais precisamente em Ananindeua, e fazemos um trabalho com as comunidades locais. Não temos uma instituição como a Casa do Bom Samaritano, contudo, trabalhamos nos bairros, numa estação missionária, No meio da no Amazônia. meio, sim, na Amazónia. É um trabalho também muito bonito, muito humano, muito próximo e onde também encontramos muito Deus. Nas pequeninas coisas, nas pessoas, eh, na natureza, né? Mas é um lugar lá tranquilo, Completamente tranquilo, muito mas tem tranquilo. desafios. Claro que Quais são sim. os desafios que você já Eh, encontrou lá? Os desafios, olha, os percursos, por exemplo, o ir de lado para lado sem saber bem, sem conhecer bem, as dificuldades do querer fazer mais, do querer oferecer mais às pessoas e não ter como. Esse é um grande Custa, né? desafio. Ai, sim, custa E estão no muito. Timor também. E em Timor, recentemente eu tive um mês em Timor, também. É um lugar de paz onde eu senti-me em casa, onde materialmente falta muita coisa, mas humanamente os corações são cheios, cheios de alegria, cheios do simples, do ser, do viver a essência. Compensa todo o Ah, resto. sim, 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 sem dúvida. Você tem irmãos, Ana? Tenho uma irmã. São também ligados à religião, não? Não muito, não muito. Não muito. A minha família não é. Agora mais, agora é mais, eu acho que é influência. Sim. Eu acho que é influência. Então foi mesmo um chamado que você teve, digamos Sim, assim. aliás, a família diz muitas vezes: Ai, mas é quem é que tu saíste? Olha, saí a mim mesma, se calhar quebrei ali um padrão que não existia na família, saí a mim mesma. E é tão bom quando a gente sente que, que somos nós e que não nos deixamos influenciar pelo pai, pela mãe, por aquilo que era dito, pela visão dos amigos e que somos nós e que procuramos viver a nossa essência. E isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa está lá em casa assistindo e ela não queria ser médico, não queria ser o profissional que é, e aí às vezes é por causa do pai, da mãe, para agradar, ou para a sociedade, ou porque dá dinheiro, e às vezes deixa de ser quem ela quer ser realmente, né? E de fazer o que ela ama e gosta. Sim, sim, o agradar custa caro, não é? Custa muito caro o agradar. Ou se é e se vive uma vida de felicidade, apesar de haverem as quedas, haverem as Sim, faz parte. cicatrizes, isso faz tudo parte, não é? Contudo, quando se é e se sente que se está no caminho certo, ai, ninguém nos para. Você está falando isso, eu lembro de uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que é um poeta brasileiro, escritor, compunha músicas, letras de música, né? Que é o Vinícius de Moraes, não sei se você conhece, Uhum, sim, onde ele dizia o seguinte, que por delicadeza eu perdi a minha vida. sim, por delicadeza. Perdi a minha, né? Sim, Quero ser delicado com um, com o outro, não sei dizer não, quero agradar, e quando vê a vida acabou. pois é. E a vida é muito breve. É por isso que é essencial viver este momento, Alexandre, Em que é plenitude, né? único e irrepetível. Não passa. O agora não passa. Já passou. Podemos fazer esse podcast outra vez, mas esse só vai ter hoje, É. não é? Pode ser como, olha, podemos estar nesta sala, neste lugar, com as mesmas cadeiras, com estes microfones, com estas câmaras todas, contudo, já vai ser diferente. Este momento é único e irrepetível. E quando se começa a ter ainda mais esta consciência,
começamos a fazer tudo como se fosse a última vez, mas com alegria e com prazer, dizendo: "Olha, tenho esta é a oportunidade", e seja lá o que for, Alexandre. E você já teve alguma oportunidade de falar assim: "Se fosse hoje eu teria agarrado"? Se Alguma fosse é, às vezes tem uma oportunidade, alguma coisa, você fala assim: "Eu deveria ter feito isso, me arrependi de não hum, ter feito". oh, Alexandre, eu acho que neste momento, o que eu penso é que tudo chega à nossa vida no momento certo. E se aquela oportunidade eu não a agarrei, Não estava é porque preparada não para ela. estava preparada para ela. Não era para mim aquela oportunidade, naquele momento. As coisas chegam no momento certo, na hora certa, porque eu acredito que aquele que me conduz não me conduz erradamente. Conduz-me na perfeição, cuidando de todos os pormenores, para que tudo dê certo e eu chego onde eu devo chegar. Quando você foi fazer o Practitioner, o que você pensou assim? O que você a gente já falou por isso por alto, mas também queria saber um pouquinho mais, né, porque você foi fazer logo uma formação, não foi fazer logo o MAP. E quando você foi lá, o que você Eu pensou? fui enganada. Foi? Conte aí. Sim, porque estávamos a falar da Irmã Maria José, não é? E a Irmã Maria José dizia: "Olha, convidaram-me a ir para uma formação. Olha, vê lá, fica mal não ir ninguém, é melhor ires tu", não é? Fui enganada. Mas ainda bem, lá está. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. E tudo chega à nossa vida no momento certo. E por vias que às vezes são assim um bocadinho, naquele momento, são um bocadinho, digamos, estúpidas, não é? E desadequadas. Mas se elas vieram é porque elas têm algo maior para nós e no futuro vão nos mostrar muito. E foi isso que o Practitioner. Ma mas fez confusão a forma porque, assim, é um formato diferente também de formação, de conhecimento, de forma até de ensinar que eu faço lá. O que é que você dos primeiros dias e depois no final, o que é que você foi Não, o primeiro notando? dia eu disse: "Esta gente é toda maluca. É pena a casa do bom samaritano ter as vagas todas completas". Mas foi mesmo? Sim, no primeiro dia foi essa. Pensou em não voltar no outro dia? Pensei, Pensou, mas como não sou muito de desistir, sim. Falou: "Vou lá". disse: "Não, vou lá, porque isto vai mostrar alguma coisa, vai-me trazer alguma coisa". E pronto, foi muito bom, porque eu aprendi ferramentas que expandiram a minha consciência e além disso, além de me ajudarem a mim primeiro, na posição e naquilo que eu faço, consigo ver mais além a posição do outro e aceitar a posição do outro, porque muitas vezes nós queremos moldar o outro à nossa, digamos, à nossa imagem e semelhança, não é? E isso é completamente desajustado, porque, olha, é na diferença que está a riqueza. Hoje em dia fala-se muito em igualdade, igualdade. Para mim, eu acho que a gente devia de valorizar ainda mais aquilo que é diferente, porque é nesta diferença que encontramos a riqueza. Porque, olha, Alexandre, uma flor cor-de-rosa é uma flor cor-de-rosa. Se todas as flores fossem cor-de-rosa, olha só que pobreza, não é? A unanimidade é burra, né. Exatamente, exatamente. E é na diversidade que encontramos muita riqueza, que encontramos muita partilha, hum, crescimento, Sim, não é? evolução, né. Evolução. Porque são vários pensamentos, várias formas de agir, de pensar, Uhum, de cultura, de tudo isso, que isso também faz uma expansão exato. gigante, né. Aham. E leva-nos a encontrar a nossa verdade, não é? Porque quando à tua volta existe a diversidade, tu encaixas-te aonde? Não é? Eu vou me encaixar aonde? Nesta diversidade toda? Mas Não, foi eu tenho o fácil? meu lugar. Eu Foi tenho. fácil isso ou não? Foi um desafio, é um desafio. E continua a ser um desafio constante. Não, eu acho que isto não para por aqui, não é? Continua a ser um desafio. Eu estava falando outro dia com uma pessoa e estava dizendo isso, eu acho que quanto mais você vai estando preparada, maiores vão ser os desafios.
E é muito engraçado também. E mais sentes que tens que aprender para estar ainda mais preparado. Porque quanto mais evoluis, mais sentes que tens que evoluir. Pelo menos eu sinto, parece que sei tão pouco, parece que ainda me falta tanto, não é? E eu acho que este também era o pensamento da irmã Maria José, quando aos 71 anos foi fazer, 71 ou 72, foi fazer o prana. Ela estava em constante evolução, ela não parava. O que é isso de parar? Pare porquê? Estou à espera de quê? Eu é que tenho que fazer o caminho, eu é que tenho que procurar, eu é que tenho que acrescentar à minha vida e depois de acrescentar à minha vida, depois de eu crescer, eu ajudo a crescer o outro e a Acrescenta na evoluir o vida do outro outro, né? e a par com o outro. É tão bonito isto. É tão bonito quando nós estamos no nosso lugar e quando ajudamos também o outro a crescer. E quando permitimos que o outro cresça e vibramos com o sucesso do outro, não é? Eu tô vendo que você, essa vontade que você tem de conhecimento, de crescimento, isso, aquilo, também é uma coisa que te alimenta muito. Sim, sem dúvida. E também é o que me move, com a fé e com a espiritualidade. Mas eu acho que a espiritualidade também dá isto, Alexandre. Ou vivermos uma espiritualidade, nós queremos sempre mais, nós queremos sempre Descobrir crescer mais, mais, né? descobrir mais. Tem sempre algo novo. Para já, estamos sempre a ver coisas novas à nossa volta e nada para. É sempre um processo, é sempre uma caminhada e é o aprender, não é desfrutar o sucesso, não é? E festejar o sucesso, mas é mais do que chegar ao sucesso, é aproveitar o dia a dia, é aproveitar a jornada e é ser feliz na jornada. Com tudo o que aparece, com tudo o que com aquilo que é positivo, com aquilo que é menos positivo, é ir aproveitando e aproveitando com alegria, com gratidão e com aceitação de que: "Oh, Alexandre, está tudo certo". Até porque no final, o final a gente já sabe qual é. Então tem S que desfrutar o caminho. Exato. Será que sabemos bem o que é, O quê? Alexandre? O final, sabemos. Pelo menos fisicamente sabemos, né? Fisicamente, ok, Não é? ok. Depois, cada um vai acreditar do seu jeito e vai para um Uhum. próximo nível, não sei. Sim. Eu só sei o seguinte: se tem outra vida depois dessa, eu não tenho certeza. Posso ter as minhas convicções. Mas que se tem, eu vou aproveitar bem essa, porque se eu aproveitar bem essa, a próxima vai ser melhor ainda, né? Lá está. É o Não aqui e o sei. agora, é vivermos o aqui e o Tem agora. gente que fica esperando viver a Exato. próxima, não, vou viver essa bem, do jeito É. que eu acredito, para a próxima ainda ser melhor, né? Isso chama-se confiar na divina providência, Não é? Alexandre. É. É aproveitar o aqui e o agora, este momento, este silêncio, a minha voz, a tua voz, não é? Esta envolvência. Isso é viver no agora. E isto traz uma tranquilidade, Sim. hum, Um equilíbrio, né? equilíbrio, é isso mesmo. Harmonia. É. Agora, Harmonia. quem olha assim para você, né, e tá ouvindo você falar, pensa que tudo é fácil na sua vida, tudo são flores, que você não tem desafio nenhum, que tudo flui da melhor maneira. Fala um pouquinho que você tem muitos desafios, Tenho sim, não são Alexandre. poucos. Pois não, tenho muitos desafios, mas lá está. Sabes, Alexandra, a inteligência emocional, o ter feito os treinos, deu-me ferramentas para ver as coisas com outros olhos. E a espiritualidade também oferece muito isso. É confiar de que o que está a acontecer é o melhor que está a acontecer, apesar de ser um desafio. Contudo, ele E às faz vezes parte. dói. E dói, dói, sem dúvida. Mas ele faz parte. Ele faz parte da fase seguinte. Eu estou a ser preparada naquele momento, não é uma punição, é uma aprendizagem, está-me a entregar ferramentas para ser melhor logo a seguir, na fase seguinte, ou mesmo naquela fase, mesmo naquele momento. Portanto, tenho muitos desafios, mas olha, eles fazem parte. Nessa sua jornada, assim como você, como eu, como quem está nos assistindo, nós já tivemos momentos que foram impactantes, momentos que marcaram nossa vida. E lhe perguntando isso, qual foi o momento que você boicotou o fracasso?
Já foram muitos, mas um marcante assim que você... Olha, por exemplo, Alexandre, para mim é um desafio muito grande este momento. Não é o estarmos aqui, porque isto é muito agradável. É o se calhar o pensar que muita gente vai ver isto, não é? É a exposição, Alexandre. E, contudo, eu não o deixo. Exposição ou julgamento? Não, acho que é a Porque exposição, se tiver Alexandre. exposição sem julgamento, as pessoas não tinham problema. Olha, mas deixem julgar. Ah, Oh, tá bom. Alexandre, para mim isso já não me incomoda muito. Já Mas não me exposição de incomoda quê? De muito. você sair na rua e te pedir autógrafo? Imagina, isso é super importante. Não, é a exposição. Eu acho que é mesmo a exposição. Não sei, julgamento não, isso já não me incomoda muito. Deixa falar. Aliás, eu até costumo brincar. Epá, estão a falar. Eu sou mesmo importante. O que você está me dizendo Né? é que quase que diariamente você boicota algum fracasso. Sim, e procuro fazer isso. Como agora, né? Alexandre, e cada vez mais quero fazer isso porque eu divirto-me também com isso e vejo até onde é que eu posso chegar. Isto é engraçado. É tipo viver num teatro real e, não- e dizer Mas assim: olha, olhando você como protagonista. sim, sem dúvida, Porque sem tem muita gente que dúvida. vive o teatro real, mas quer ser figurante ou coadjuvante, né? Não, mas eu sou a protagonista da minha história e do meu sucesso e do meu fracasso. Sim. Que na verdade você disse que não é fracasso, é somente um momento de É aprendizagem, né? isso mesmo. Para mim, sim, não Pois é. existe fracasso. Existem oportunidades e momentos de aprendizagem. E o que dizem que é fracasso são caminhos, eu diria que trocava, são caminhos de sabedoria. Se a gente se eu pudesse trocar fracasso, eu trocaria por momento de É, sabedoria. no mapa a gente diz que fracassos são grandes oportunidades disfarçadas, Ai, sem dúvida. E não é? sim, cada Porque vez é mais isso. se vê isso e sinto isso na minha vida. Pois é. Que bom, Ana. Estamos chegando aqui no final já do nosso podcast. Passou rapidinho. Essa conversa sempre Uau, agradável que eu tenho com maravilhoso. você. Mas eu faço sempre um bate e volta assim. Eu faço alguma pergunta e você fala o que vier na tua cabeça. Queria saber de você assim, um livro que você marcou a sua vida, A Bíblia, a Bíblia. sim, Alexandre, porque é a história de um povo, está ali evidente o divino. E esse marcou e marca diariamente a minha vida. E há sempre algo novo, porque é o teu olhar, a tua perspectiva e a mensagem de alguém que é superior a mim, é superior para mim, é superior a todos nós, que está constantemente em comunicação. Alguma passagem assim que você, ou algum, Sim, sim, existe, que te existe. marca? Olha, não te preocupes com o amanhã. Vive o hoje e o agora. É isso aí. Um lugar. Ah, olha, posso te dizer que posso cantar aquela música neste momento do Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Sim. Eu gostei muito do Brasil, marcou muito a minha vida, contudo, gostei ainda mais de Timor-Leste. E, Timor-Leste. E Portugal. Olha, Alexandre, sabes, eu chego à conclusão que o lugar onde eu estou é o lugar que eu gosto mais. Poxa. Isto pode parecer estúpido, não Não, é? eu acho que é... Agora, dizer assim, neste momento, dizer assim, este lugar marcou grandemente a minha vida. E eu começo a pensar, fogo, mas também este marcou e este também marcou. E pondo numa balança qual é o que marcou mais, está mais ou menos equilibrado, não é? Contudo, Portugal, olha, não posso dizer, Alexandre, fico dividida. Fico dividida. E um lugar que você gostaria de conhecer que você não conheceu ainda? Eh, Tem algum? acho que não, Alexandre, acho que Pensou nisso? nunca pensei nisso assim. Ai, gostava muito de ir àquele lugar. Olha, se surgir, surgiu. É aquilo que eu te digo. Hoje, cada vez mais, o lugar onde eu estou é o lugar onde eu gosto de estar. Uma comida? Também não tem assim Não, nada de nada. preferência? Não, Aquelas Alexandre. espetadas que tem lá na madeira? Não, No não, pau de louro, né? também Não, não, nada Alexandre. disso. Não, 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 não. A comida do dia.
a comida do dia, Não é? essa é excelente. E perguntas assim: o que é que tu gostas mais? É melhor perguntares o que é que tu não gostas de comer. És boa de garfo? Sou, Gosta de tudo. acho que gosto de tudo. Uma pessoa que você... Uma pessoa que marcou sua vida. Os meus pais marcaram muito a minha vida, mas também a irmã Maria José marcou muito a minha vida. Uma pessoa que você conheceu ou que você gostaria de conhecer, mesmo que não tenha mais aqui fisicamente. O JC, Jesus Cristo, Esse era o... é o topo. Acho que porque, pronto, ele tinha uma forma de olhar e uma forma de De ver o ser, de mundo, as estar. pessoas, de ser, de estar, sem julgamento, sem imposição, que é admirável. E eu acredito que a mente humana não consegue, não conseguiria criar uma personalidade assim. Como é que eu vou dizer? Não cabe na mente humana criar uma personalidade assim, uma personalidade que do fracasso vê o sucesso, daqueles que ninguém aceitavam, ele vê os amigos, não é? Portanto, é uma pessoa que não impõe, propõe, é uma pessoa que é coerente, congruente, divina. Poderia ter, olha, não aceitado a morte que teve e aceitou e disse: Olha, faz tudo parte. É assim, e portanto é admirável. Não é? Um sonho que você ainda não realizou. Hum, Sabes que eu agora não penso muito nisso, Alexandre. Vou criando o dia a dia e vou vivendo aquilo que vai aparecendo. Eu não sei se isto é pequeno, se é grande, mas olha, isto dá-me muita felicidade e muita tranquilidade. E dá-me a certeza que o caminho e que eu vivo mesmo agora, sem a pretensão de querer isto, querer aquilo. É aqui, é este momento, é o agora. Sonho, sonho, sonho. Olha, não te posso dizer assim nada. Olha, tenho um sonho. Tenho muitos Que vão se realizando, que, muitos deles. que não se vão realizando, vão se realizar, porque Não, eu muitos você que acredito. eu, quando eu te conheci, tinham sonhos que já são reais. Ah, sim, sim, Muitos. sim, E outros você vai realizando, que eu tenho sim, visto, tenho acompanhado sua trajetória sim, aí. sim, sim, E eu percebo assim, uma coisa que eu vou te dar agora como feedback. Eu já te conheço há 6 anos, talvez? sim, Mais um mais, pouquinho? ou mais. Porque a pandemia já tem... Foi 2026, talvez 7 para 8 anos. E os sonhos que eu vi você ter não eram sonhos só para você. Eram seus, Sim, mas para os outros. uhum, sim, Isso te sim. alimenta? Ai, muito, muito, muito. Alexandre, eu cresço quando o outro cresce também. Eu sou feliz, mas quanto mais felicidade eu crio e vejo o outro também adquirir, Mais feliz você se torna. mais feliz me torno. Eu num meio onde haja muita tristeza, pronto, eu também sou influenciada, não é? O meio também nos influencia, ou não? Demais. Então, quanto mais felicidade eu for capaz de viver e de criar, mais feliz eu ainda vou ser ainda mais feliz. Tem gente que quer ver os outros infelizes, não sabe o que tá trazendo isso pra vida Ah, delas, né? isso é muito pequenino, É, Alexandre. É, isso é muito tem gente que pequenino. fica triste com o sucesso dos outros, tá? Também é Ou então fica pequenino. assim, não, eu quero que eu tenha muito sucesso, desde que seja maior do que o meu. Alexandre, Isso é tão... coitados, ainda não Não é? aprenderam que existem coisas maiores e que podem se tornar melhores. E temos que aceitar que é assim. E se conseguirmos ajudar, se a pessoa quiser, porque há uma coisa que eu tenho aprendido também ao longo destes anos. Eu, para ser ajudada, eu tenho que permitir que os outros me ajudem, não é? É, só pode E- ajudar quem quer ser ajudado, né? Exatamente. Às vezes a Senão, pessoa não olha, é quer. uma perda de energia, de tempo, Ou a pessoa não está preparada para aquele momento, é isso mesmo. A gente tem que Exato. entender, né? É isso É mesmo. isso mesmo. É isso. Olha, estamos chegando aqui no final, fizemos esse bate-bola aí, mas eu queria que você dissesse para quem está nos assistindo, sei lá, alguma mensagem, alguma frase, alguma coisa, um pensamento seu ou de alguém, para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo lá em casa. Olha, vivam, vivam e vivam no aqui e no agora, sem pretensão do depois, porque o depois não existe. Portanto, o viver o aqui e o agora, isso é que da melhor forma possível,
com simplicidade, com o ser genuíno e partilhando a nossa essência, porque ela é individual e ela é única e ela existe em nós. E se ela existe em nós, ela vai acrescentar alguma coisa a este plano maior e a este planeta. Portanto, vivam com a certeza de que existe alguém superior a nós, o divino, que nos guia e que tem planos muito grandes para cada um de nós. E planos de felicidade e de plenitude. Maravilha. Ana, quero te agradecer por você ter estado aqui, transmitir essa sua vontade de viver, principalmente no hoje, e essa sua alegria, essa sabedoria. Eu estou aqui com você e me recordo com muito carinho dessa pessoa que foi a irmã Maria José Uhum. e que proporcionou esse nosso encontro e essa amizade que a gente foi formando e que sou muito grato por essa amizade, mais do que tudo. Gratidão também, Alexandra, pela tua amizade, pela tua sabedoria e por aquilo que tu partilhas conosco e com o mundo. Gratidão. Obrigado. Pois é, pessoal, estamos chegando aí mais um final de um boicote ao fracasso. Fico até emocionado com esse boicote, porque realmente a irmã Maria José foi uma pessoa que marcou muito minha vida, de forma positiva, e a grandiosidade que ela teve, a sabedoria que ela teve em vários momentos que eu encontrei com ela, mas até no momento que ela fisicamente já não estava aqui e que me deixou presentes, que eu guardo aqui com carinho, que nada mais foram do que a retribuição daquilo que eu tinha dado a ela, que é uma coisa assim brutal. E eu quero agradecer vocês aí que nos acompanharam, dizer que eu estou muito feliz com esse programa que eu fiz hoje. E se você não me acompanha, clica aqui embaixo no sininho para você também ser lembrado de quando tiver com um programa novo. Se você tem curtido, tem gostado do nosso programa do Boicote ao Fracasso, partilha com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer para que a gente possa levar a mensagem como essa para mais pessoas nas nossas vidas. Forte abraço, até a próxima e vamos que vamos. Valeu, pessoal!